E eu vou chamar aqui o Eduardo Ramalho, da PH3A, que é o nosso jurado representante. Ele está por aí, Elaine? Não estou vendo Eduardo aqui. Então, vamos esperar um pouquinho, que acho que Eduardo deu uma escapada da sala. Esse mesmo, olha aí. Então, Eduardo, por favor, venha compor a mesa aqui com a gente. É o nosso jurado, presidente da mesa do júri de CRM e Loyalty, da categoria CRM e Loyalty. Nessa categoria, a gente vai conhecer 2 cases da Market Data, que é um case de AgroGalaxy, que foi também o cliente do ano do Prêmio Abend, e um case da PH3A, que foi a agência do ano nessa categoria. Então, eu chamo aqui a Ana Lacerda Pomilo, da gerente executiva de Analytics da Market Data, para apresentar para a gente o case Next Best Offer, inteligência analítica a serviço do CRM do AgroGalaxy pela Market Data. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Tá ligado? Não, né? Oi, pessoal, boa tarde. Bom, então, eu sou a gerente de Analytics lá na Market Data, e a gente teve um desafio aqui, também falando em agro de novo, de ajudar o nosso cliente a ter melhores recomendações de produtos para os seus consumidores finais. Pode passar, por favor. Então, acho que vale o contexto aqui. A AgroGalaxy é uma empresa recente que surgiu da aquisição de diversos varejistas de insumos agrícolas no Brasil, espalhados aí por todo o território nacional. E eles tinham um desafio de padronizar essa recomendação de produtos. Então, o que antes era muito dependente do vendedor, né, na ponta da cadeia, de conhecer o seu cliente, saber que produto recomendar, em que momento fazer essa recomendação, eles tinham essa necessidade de ter essa padronização e conseguir fazer com que todas as suas lojas, né, ali na ponta, tivessem uma recomendação adequada de produto para fazer para os seus clientes. Então, aqui a gente fez muito uso de machine learning e modelagem estatística para chegar nessa recomendação. Pode passar, por favor? E a gente passou aqui por algumas etapas, né? Então, o primeiro passo foi segmentar os clientes e identificar qual era o principal tipo de produto ali, de insumo agrícola, que aqueles clientes tinham uma recorrência de compra junto com a AgroGalaxy. Feito isso, então, identificando, por exemplo, um cliente que tinha sempre uma propensão maior a comprar sementes, a gente foi para um segundo passo, que era identificar qual semente específica. Então, a ideia dessa recomendação é ela ser num nível bem granular mesmo, e a gente, eventualmente, poder comunicar, enfim, o produto exatamente que a gente entende que aquele cliente teria a maior necessidade. E, junto disso, falando de mercado agrícola, tem uma questão sazonal muito relevante, então, de quando cada tipo de produto deve ser ofertado, para qual cultura, em que momento isso acontece do ano. Então, a gente também aqui apontou qual seria o momento ideal de compra. E aí, tendo tudo isso, a gente, em conjunto com o time de CRM da AgroGalaxy, estruturou as campanhas que, efetivamente, saíram para a rua e geraram os resultados que a gente vai ver. Pode passar. Então, como eu comentei, né, o primeiro passo foi essa segmentação. Então, aqui a gente identificou quem eram os clientes, por exemplo, que tinham uma cesta de produtos muito variada, então, que compra semente, compra adubo e compra herbicida, e quem eram aqueles que já tinham um perfil de comprar só uma coisa específica, por exemplo, junto com a AgroGalaxy. Então, clientes que só compram adubo. Dada essa segmentação e esses perfis mais macros, a gente mergulhou nesse universo de identificar os produtos específicos. Então, através dos modelos aqui, a gente calculou, né, a probabilidade de comprar cada um dos produtos que a AgroGalaxy oferece, para daí ter uma recomendação mais acurada. E, junto disso, também analisando em que momento essa recomendação deveria acontecer. E aí, a gente, junto com eles, então, organizou essa campanha, que foi absolutamente personalizada. Então, para cada cliente, a gente está ali comunicando uma cultura específica, né, porque o mesmo cliente pode ter ali culturas variadas, e esses produtos também absolutamente específicos, apontados
pela nossa modelagem, como os mais propensos à conversão. Pode passar. Falando da campanha especificamente, aqui a gente tem um recorte da campanha que foi feita no mês de novembro. Então, o primeiro ponto foi que a gente já, de partida, não abordou todo mundo, né? A gente já abordou quem tinha mais chance de comprar naquele mês. Então, a gente está falando aqui de 6 mil clientes que foram abordados. A gente estruturou a campanha para ter comunicações semanais, variando os canais, a depender da disponibilidade do canal que o cliente tinha. Então, por SMS, por WhatsApp e também por e-mail. E as comunicações sempre falando, né, dos produtos específicos. E aí a gente separou um grupo de controle para poder fazer a mensuração. E o que a gente observou foi que a gente está falando de um ticket médio alto aqui, né, estamos falando do mundo agro, mas a gente observou que isso alavancou 40% do faturamento. Então, de todos os clientes que foram impactados pela campanha, a cesta deles aumentou consideravelmente e o faturamento subiu aí 40% em média, o que resultou esse número muito impressionante de 100 milhões a mais de faturamento numa campanha que teve duração de um único mês, né? E aí, a partir daí, esse foi o grande lançamento da campanha, e isso foi depois mantido de uma maneira recorrente aí para as ações futuras que eles fizeram. Aqui. Contigo, Eduardo. Como é que vocês avaliaram? Por que a gente está aqui hoje com a Ana Letícia? Conta lá. Primeiro, parabéns, Ana Letícia. Eu costumo dizer que, para mim, é um prazer extraordinário estar aqui, porque eu dou aula aqui na ESPM e vejo cases como esse aqui. Então, é muito gratificante. Esse case ele é simples, sem ser simplista. Ele é sofisticado, sem ser robustez, sem ter a grande. Por exemplo, as empresas têm um foco desgraçado em tentar trazer novos clientes para dentro de casa. O que eles fizeram? Pegaram a base de já comprador. Em base à base comprador, entenderam esta base, foram lá, aplicaram a parte sofisticada, um modelo de recomendação baseado em técnicas estatísticas muito sofisticadas, aí sim foi sofisticado. E daí fizeram campanhas segmentadas, em que as campanhas começaram por e-mail, depois SMS, depois WhatsApp. Todas as campanhas diretas. E o que os negócios, via de regra, nós estamos falando não com poucas pessoas. Nesta campanha aqui deles, eles trabalharam 6 mil pessoas. Que não dá para você trabalhar 6 mil pessoas na mão. E o que os negócios, via de regra, fazem? Vão tudo para o digital. Vão para o Google, vão para o Facebook, vão fazer campanhas abertas. Quando tem uma mina de ouro dentro de casa que não é explorada. Então, esse é um case que cai como CRM, cai como inteligência de dados, cai como analytics, cai como segmentação, cai como personalização, uma campanha totalmente personalizada, que o mundo permite que a gente faça isso. Então, é um case excepcional, parabéns. Né? E outro prazer também é que a Market Data tem uma relação com eles desde quando eles nasceram. Né? Então, que você não era nascido ainda. Brincadeira. Então, é só coisas positivas. Então, super de parabéns, excepcional case. Esse case ensina as empresas. Esse case ele é educativo. Esse case é extraordinário. Isso é muito merecedor. Obrigada. É isso aí. Perfeito, Ana. Obrigada pela tua participação. O segundo case de CRM Loyalty, a gente vai chamar o Paulo César Costa, presidente da PH3A, para apresentar para a gente o case mais vendas com menor CAC, usando inteligência de dados da PH3A para a Revista Oeste. Por favor, Paulo. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Agradecer a toda a equipe da Bend por esse convite. O querido cliente Revista Oeste, representado pelo amigo Zé Paulo, que levou o case ouro com a gente. Grandes amigos aqui, querido Valdão, nossa referência estatística no mercado brasileiro.
Muito legal. Bom, antes de começar a falar um pouco desse case, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da história, porque a gente havia ganho esse case, um case bem similar, com um cliente nosso, Cacau Show, em 2021, que também foi eleito o case do ano. E ele faz com que as empresas comecem a pensar um pouco diferente a maneira de prospectar. Eu fiquei muito feliz aqui de ser um dos últimos a falarem, porque eu aprendi um monte de coisa nova, um monte de coisa legal, grandes cases aqui eu vi, e compartilhar algumas coisas legais que a gente escutou bastante aqui, que foi sobre dados, né? Todo mundo falando que dados é o novo petróleo, muita gente falou de leads, e há 8 anos atrás, a gente começou a desenvolver essa plataforma, que ela vira de ponta cabeça o nosso processo de prospecção. E por que ele vira de ponta cabeça? Eu vim do mundo do marketing direto. Eu não sou tão velho quanto o Ramalho, mas eu já tenho uma certa idade. No mundo do marketing direto, eu vim da área de exatas, eu fiz matemática e ciência da computação, e quando a gente criava modelo de propensão nos anos 2000, a gente acertava num monte de coisa legal. A gente pegava a base do cliente, que hoje o mercado chama de CRM, né? Antigamente o mercado chamava de base de compradores, enriquecia com alguns atributos no mercado e criava um modelo de perfil que o mercado chama de persona. As coisas são muito similares com outros nomes. E no marketing direto, a gente criava um monte de coisa legal de modelagem e a gente acertava na faixa de idade, na faixa de renda, no gênero do sexo, na geolocalização. Aonde que a gente errava muito? Errava, assim, de forma estrondosa. Quando você criava um cluster para prospectar no marketing direto, a gente não tinha conhecimento se aquele grupo de pessoas estavam no momento de compra. Então, muitas vezes, eu estava mandando uma mala direta, que nos anos 2000 o canal era grande mala direta, fazendo ações de telemarketing para uma pessoa, por exemplo, que havia comprado o produto há 15 dias atrás. Então, a gente torrava dinheiro de comunicação, né, com pessoas que já tinham comprado. Com a chegada das grandes plataformas, do Google e do Facebook, na época, hoje Meta, eles trouxeram para a modelagem estatística uma variável fundamental, que existe alguém no seu ambiente digital. E este alguém ele é uma pessoa proativa. Ela te procurou. Então, como ela te procurou, estatisticamente falando, a chance de conversão é muito maior. Então, a vida da venda, que é focado nesse case, esse case foi baseado em reduzir o custo de aquisição e aumentar as vendas. Com a entrada do LGPD, com a Lei Geral de Proteção a Dados, todas as marcas elas voltaram para o mundo digital. Já estavam em grande massa e aceleraram no mundo digital. Só que o mundo digital tem alguns pequenos problemas. Eu vendi uma das minhas empresas de database CRM para o grupo Experian, que foi o mesmo grupo que adquiriu a Serasa. Eu era especialista em marketing services e eu tive que aprender risco e credit service. Eu estava dentro da Experian, talvez numa época de um dos maiores cases digitais da história. A Experian, no mundo, para quem lembra, sincronizou seus dados de crédito com o Facebook. E dentro da plataforma do Facebook, você podia fazer 2 filtros que são fundamentais. Quando uma marca quer vender um produto, o comprador precisa ter 2 variáveis fundamentais: score de crédito e renda. E elas precisam estar casadas. Por quê? Não adianta o Paulo ter uma excelente renda se o meu score de crédito estiver ruim. Isso caracteriza que a minha renda está comprometida. Não adianta o meu score de crédito ser muito bom e eu não ter renda suficiente para comprar o produto da marca. Então, esses 2 caminham muito junto. Nessa época, foi um dos maiores cases da história digital. As marcas venderam muito, porque podiam, nas plataformas do Facebook, filtrar por todas as genialidades que o Facebook tem,
filtrar por score de crédito e renda. Infelizmente, quando houve o vazamento da base do case lá de Cambridge Analytics, o Mark Zuckerberg quase foi preso pelo Congresso americano, e uma das necessidades que houve na época foi descredenciar os seus data providers. A Experian era um data provider na época, a gente estava lá, tinha uma ligação via API com esses caras, e a gente falou assim, poxa, que coisa legal. Como que a gente consegue fazer uma coisa semelhante, mas também sem força, como uma startup, de se ligar com o Facebook? Eu não tinha força comercial para fazer isso. E essa plataforma, que hoje tem 8 anos de vida, ela demorou 4 anos para nascer, porque a gente teve que tomar muitos tombos para saber como que a gente faria os nossos parceiros pensarem de forma diferente. E aí, esse case ele foi baseado em várias caixinhas de problemas que existem no mercado brasileiro, e poucas empresas prestam atenção nesses problemas. Primeiro, se eu perguntar para todos vocês aqui quantos sites vocês acessaram ontem, cada um vai falar 10, 20, 30, 40 sites. Mas se eu perguntar para vocês, dos sites que vocês acessaram ontem, quantos sites vocês geraram um lead para uma marca prospectar vocês, eu garanto, sendo bastante conservador, que a resposta de vocês será menos de 5%. E esse é o padrão da navegação brasileira. Então, tudo que as marcas investem em comunicação, menos de 5% se gera leads. Então, nós temos a primeira caixinha problemática. Mais de 95% das pessoas não se logam e não preenchem formulário. A segunda caixinha do problema da comunicação, que todo mundo falou, putz, eu precisava gerar lead, é um problema grave que existe de banco de dados no mercado brasileiro. O Brasil hoje tem mais ou menos uns 205 milhões de CPFs ativos na Receita. E a Serasa Experian é cliente da PH3A. Há 2 semanas atrás, eles lançaram um relatório, que vocês devem ter visto, de 77 milhões de brasileiros negativados. Quando você aplica nesses 200 milhões uma terminologia muito usada pelo mercado financeiro, que eles chamam de PEA, né? Pessoas economicamente ativas, que correspondem maior de 16 anos e menor de 65, esse banco de dados de 200 e poucos milhões, ele cai para 160 milhões. E quando você aplica os 77 milhões dentro dos 160 milhões, você está chegando em 45%, 48% de informações que vocês recebem de pessoas negativadas. Para piorar a nossa vida, as plataformas do Google e da Meta não têm filtros de score de crédito e renda. E não tendo esses filtros, o que acontece na prática? Todo o tráfego que você recebe, gera-se menos de 5%, gera-se um lead, e, infelizmente, 48% desses leads fazem parte dos 77 milhões de brasileiros negativados. E isso atrapalha a jornada que toda a equipe, eu escutei a apresentação do parceiro ali do Galvão, e parabéns, excelente case. Os caras têm um baita de um trabalho para criar coisas que a gente não tem a mínima competência de fazer, vídeo, criação, conteúdo. A gente brinca que matemático, cientista da computação, a gente não sabe escrever. Se a gente ficar com dúvida se a palavra é com S ou se é cedilha, a gente bota os dois, alguém vai entender lá na frente. Se te serve de consolo, a gente também não sabe fazer conta, não, tá? Bom. E aí, a gente vê o pessoal de criação tendo um maior trabalho para poder criar o processo, aí esse lead entra numa jornada, o vendedor não consegue fazer a venda, porque ele estava, sei lá, uma venda de imóvel, ele estava mostrando vários apartamentos, uma venda de veículo, ele fez test drive, ele fez um monte de coisa legal, e, de repente, quando o cara vai financiar uma grana no banco, a transação não vai rolar, porque ele está dentro daquele grupo de negativados, e veio um lead, e o vendedor tem que falar mal de alguém, e esse alguém é sempre o coitadinho do banco de dados, né? E o banco de dados não é o culpado foi o processo. Para evitar esse processo, e pegando o gancho na parceira da Market Data lá, nós fomos um dos fundadores da Market Data junto com o Rubens Stefan, querido Rubão, aposentou agora. Ele conseguiu ser mais velho que o Ramalho, não sei como, mas ele conseguiu ser mais velho. A gente teve que pensar de forma diferente.
ao criar uma persona, como que foi feito esse case aí da Revista Oeste, que foi muito legal? A gente pegou uma base de compradores, e toda vez que você vai criar uma modelagem, você sempre precisa de uma amostra de bons e maus, né? Geralmente, nas plataformas de CRMs, o que tem em quase todos os CRMs? Você tem o CPF e o CNPJ de quem comprou, os dados cadastrais, endereço, telefone, e-mail, o código SKU da compra, a descrição, o valor da compra, a data da compra, forma de pagamento, se parcelou ou não. Dificilmente, dentro de um CRM, você vai ter a profissão daquele CPF, a escolaridade daquele CPF, a renda individual, a renda familiar, o score de crédito individual, o score de crédito familiar, que carro ele tem, que imóvel ele tem, qual é o comportamento digital dele. Então, se ele tem processo, protesto, situação de cobrança, cheque sem fundo, quando você junta as informações do CRM mais as informações de um Big Data, aí sim você cria a verdadeira persona. E, ao criar a verdadeira persona, você precisa levar esse tráfego para o ambiente digital. Só que a gente não pode esquecer que as grandes plataformas digitais, elas não possuem filtro de score de crédito e renda. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar uma lista. Para quem veio do marketing direto, eu vou criar um mailing, né? Nesse mailing vai ter todas as características da persona, todos os filtros de score de crédito e renda, que as plataformas digitais não têm, mas aí nós debruçamos num problema novo, numa caixinha nova. Geralmente, quando as marcas pegam o seu CRM, sobem nas plataformas digitais para fazer as suas campanhas de lookalike, você tem um match com as plataformas digitais de mais ou menos 25% a 45%. Por quê? Esse match é baixo. Porque nenhuma empresa ela é especializada em ficar atualizando os dados cadastrais do seu cliente. Eu tenho clientes do mercado automobilístico que ele tem lá no sistema dele, o cara comprou o carro em 2015, tem uma nota fiscal. Aí a pergunta, esse carro ainda está com esse cara? Porque, para eu fazer uma campanha para oferecer o 2023, 2024, eu preciso saber se ele está com o carro ainda. Senão, um outro comprador está com o carro e pode estar fora da persona, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Então, um dos problemas foi a gente criar essa lista, criar esse banco de dados, aplicar score de crédito e renda, só que a gente precisava sincronizar com as plataformas digitais. Hoje, a PH3A possui um flag que poucos birôs têm, eu acho, que é o e-mail ou celular que essas pessoas utilizam nas redes sociais. E nas redes sociais, para você fazer o match, você sobe ou celular ou e-mail criptografado, tem que subir no mínimo 1000 leads, né, para não ter impacto individual, para ter toda a proteção do LGPD. E o que é mais legal, quando eu subo uma lista, nem eu consigo fazer download, nem a agência, nem a marca. Existe uma proteção bastante severa das plataformas digitais. E com essa estratégia, com a Revista Oeste, o que a gente começou a fazer? A gente começou a levar um tráfego mais qualificado para o site. Então, o tráfego que estava vindo era um tráfego mais qualificado e o nosso match bate 90%. Por que 90%? Porque eu estou subindo o celular e o e-mail das plataformas digitais. Então, meu match vai ser bem grande. Só que, ao levar o tráfego bem qualificado para o site, eu tinha mais uma caixinha de problema. Quantos problemas a gente tem para vender, né? Qual que é o problema das caixinhas do problema? É aquele exemplo que eu citei agora há pouco. Mais de 95% das pessoas que acessam páginas, URLs, e-commerce, elas não se logam e não preenchem formulários. E as marcas, com aquela ansiedade de querer vender o produto, elas fazem retargeting para todo mundo. E esquecem que, ao fazer retargeting para todo mundo, você está seguindo parte daquele grupo de 77 milhões. E isso afeta o CAC, né, o custo de aquisição do cliente. Então, para evitar esse processo, a gente criou uma solução chamada de tag digital. Essa tag digital é muito similar à tag do Google Analytics, ela fica no site da companhia, na landing page, ela trabalha de forma assíncrona. O que é uma forma assíncrona? Ela não mexe com a velocidade do site e muito menos com a segurança do site, para efeito de invasão. E essa tecnologia, ela consegue descobrir o CPF ou CNPJ de uma pessoa que está navegando, mesmo que ela não esteja logada, mesmo que ela não preencha nenhum formulário.
E aí, falando em números, né, em matemática, em estatística, se com 5% de leads, sendo muito conservador, das campanhas tradicionais, e dentro desses 5%, 45% são negativados, e mesmo assim as marcas conseguem fazer tantas vendas, e se a tag identificar mais 30% de leads, mais vendas. Então, isso é matemático. Então, a primeira etapa dessa plataforma foi conseguir fazer um retargeting mais inteligente, separando esses 30%, 35% de leads identificados e verificando se eles estão ou não dentro da persona. Porque se eles estão na persona, não faz sentido eu fazer retarget. E isso vai melhorar o custo de aquisição. A plataforma, ela guarda a informação da onde vem o tráfego. E guardando a informação de onde veio o tráfego, identificando o CPF CNPJ, a gente acabou abrindo a caixa preta do Google, do Facebook, da UOL, da Globo, porque eu consigo provar matematicamente, através de dados, que aquele veículo de comunicação está ou não entregando o perfil que a gente precisa. E, com isso, você otimiza a sua campanha. Se você escolheu aí numa estratégia, por exemplo, a agência escolheu 5 veículos, eu vou fazer uma campanha no Google, no Facebook, no Instagram, vou colocar um banner na UOL e na Globo. No primeiro dia de campanha, a plataforma já começa a te avisar, dizendo, olha, os veículos 1 e 2 não estão te trazendo o perfil. Pega seu orçamento, deixa de gastar nesse cara e gasta no 3, 4, 5. Né? Ou gasta parte na lista que a gente subiu, que também passa a ser um grande canal. Bom, essa brincadeira ela deu tão certo, que no case da Cacau Show, a gente... eu estou com os números aqui, né? A gente reduziu o custo de aquisição deles em 38% e a gente aumentou a venda de assinatura em 45%. Então, olha que legal, é tudo que um acionista quer ouvir. Eu estou gastando menos, estou vendendo mais. Tudo isso baseado em dados. E essa plataforma, ela começou a mostrar uma coisa muito legal para as agências, e hoje nós temos muitas agências parceiras que elas não estão mais só preocupadas com o volume de dados, né? Porque na nossa juventude, né, quando eu era jovem, estudando, não faz muito tempo, não. Quando a gente ia contratar um fornecedor de tecnologia, a gente contratava a IBM. Por quê? Porque se desse algum problema, eu contratei a IBM, a maior empresa do mundo. Em vendas hoje, o discurso é o mesmo. Eu contratei o Google, eu contratei a Meta, as maiores empresas do mundo. Só que isso a gente consegue provar que o tráfego que esses caras mandam, muitas vezes, é um volume gigante, mas totalmente fora do perfil. Quando a gente foi olhar os estudos de persona que a gente fez com a Revista Oeste, dos cases que eles faziam, dos filtros que eles faziam, mais de 70% do tráfego que eles recebiam estava fora da persona que realmente assinava. Então, esse foi o primeiro embasamento para que a gente levasse um tráfego mais qualificado e tivesse uma tag digital que conseguisse identificar esse cara anônimo para montar um big data de prospects dentro do perfil, dentro da persona da Revista Oeste. Então, essa cadeia de processos trouxe 4 grandes pilares para a gente pensar. Primeiro, eu consigo gerar muito mais lead, 30%, 40% de leads a mais do que 5% do que as pessoas preenchem. Esses leads não vêm com o risco de estarem nos 45%, 48% de pessoas negativadas, porque esse filtro foi feito antes. Né? Passo legal. A gente otimiza a compra de mídia. Então, eu paro de gastar dinheiro em mídias que não está trazendo gente relevante. E, ao parar de gastar dinheiro em mídias que não está trazendo gente relevante, a gente reduz o custo de retarget. Infelizmente, o retarget no Brasil ele custa 2 vezes mais caro do que a compra de mídia. E tudo isso, no final da campanha, tem um efeito devastador. Né? Então, o que mais a gente escuta de parceiros de agência ou clientes dizendo, puxa, eu estou falando cada vez com menos gente, estou vendendo menos, consequentemente, estou gerando muito menos lead,
Por quê? Porque naqueles 160 milhões de CPFs, o Brasil inteiro está falando com aqueles 160 milhões. Não são só essas marcas, é o Brasil inteiro. Então, está todo mundo ofertando, fazendo aquele baita leilão. Não sei se tem mais algum slide. Esse é o desenhinho explicando, desenhando tecnicamente mesmo, como é feito todo o processo. Ao receber uma base, enriquecer os atributos do CRM do cliente com o dado de um Big Data, fazer o match com as plataformas digitais, fazer um estudo de alcance, né? Até quantas pessoas... Então, por exemplo, se eu subir uma base de 100 mil e eu tive um match de 90%, estou garantindo que 90 mil pessoas receberão esse anúncio, né? Essa brincadeira ela é muito legal porque, no mundo digital, todo clique é uma linha de banco de dados. Por isso que as empresas que mexem com grandes volumes de dados, eles começaram a trabalhar com tecnologias que a gente chama de NoSQL, né? Porque o SQL, o Oracle, que são bancos de dados muito conhecidos, eles não suportam mais bilhões, trilhões de transações para você poder olhar, calcular, cruzar e responder rapidamente. Então, esse desenho ele exemplifica bastante todo o processo de como é feito. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, de como foi feita a campanha sem o uso de dados e como foi feita a campanha com o resultado de dados. É assustador, né? Então, muitas vezes, você tem um fator de conversão 3, 4 vezes maior do que o processo normal. E isso simplesmente usando dados da base do cliente. Acho que o Paulo fez um comentário, até o Ramalho, agora há pouco, dizendo que as empresas elas têm a faca e o queijo na mão, porque elas têm a informação de quem compra o seu produto. E quando você enriquece essas informações com birôs de mercado, e existem vários birôs legais no mercado. Eu sou a Serasa Experian é um grande birô, a BVS, a Boa Vista Serviço, é um excelente birô. Existe um birô novo hoje chamado COD, que é a antiga Serasa, que é um birô dos 5 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Então, dado qualificado, o mercado está cheio, né? Tem empresas mega sérias, né? Então, isso foi um exemplo clássico, um case de sucesso, muito similar ao case que a gente ganhou em 2021 com a Cacau Show, apenas fazendo alguns ajustes, porque um vende trufas e o outro vende assinaturas, né? Então, foi feito alguns ajustes. Pois não, acho que ela queria fazer uma pergunta. Como é que vocês fazem com a LGPD com relação a enriquecimento de dados de pessoa física? Porque eu vi que vocês atrelam a navegação do CPF, né? Com o CNPJ, eu entendo... Excelente pergunta. Eu vou repetir a pergunta delas, não sei se todos escutaram. Como que a gente cuida desse processo com o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados? E existe um grande problema no mercado de interpretação dessa lei. Semana passada, eu estava numa reunião de compliance com um cliente nosso, um banco, e um advogado jovem fez uma pergunta que eu tinha vontade de jogar a cadeira nele. Ele perguntou assim, eu estava mostrando a plataforma, né? E ele perguntou assim, Paulo, esse dado que você está armazenando aí, você não pode armazenar sem o consentimento do usuário. Eu fiquei olhando para a cara do advogado, eu falei assim, doutor, com todo respeito, me explique em qual parágrafo do LGPD está escrito isso. E por que os birôs não têm problema de armazenar dados? Imagine no Brasil, se não existisse os birôs, ou se a lei proibisse os birôs de guardar dados, o Brasil seria um playground para os fraudadores. Seria a Disney dos fraudadores. O LGPD ele é muito clássico quando ele fala sobre a finalidade do uso do dado. E o mundo não é só vendas e marketing. O mundo é cobrança, o mundo é análise de risco, o mundo é análise de crédito, o mundo é relacionamento B2B. Esses itens não têm incidência sobre o LGPD. E, para ajudar, o LGPD ele trouxe 10 itens, dando a importância para uma empresa se enquadrar. Então,
Quando você tem um item na mão, se você encaixar esse item nesses 10 itens, um lead na mão nesses 10 itens, você está isento do seu problema com o LGPD. E aí, pegando um gancho na pergunta dela, que é muito legal, os nossos clientes, para que linha que eles foram no LGPD? Existem 3 grandes participações no LGPD. Existem aquelas empresas que têm o perfil mais agressivo de venda. E aquelas empresas que possuem um perfil mais agressivo de venda, elas foram por um parágrafo que protege as empresas dentro do LGPD, chamado de legítimo interesse. Por exemplo, imagine que eu entro hoje no site da Revista Oeste, que tem a minha tag, que tem a tag do Facebook, que tem a tag do Google Analytics, da Critel e de várias outras empresas parceiras. E a Revista Oeste queira falar comigo. Se, por algum motivo, o ANPD, Autoridade Nacional de Proteção a Dados, for questionar a Revista Oeste, ela pode usar o parágrafo do LGPD que protege a Revista Oeste, chamado de legítimo interesse. Por exemplo, ninguém obrigou o Paulo a entrar no site da Revista Oeste. Já que ele entrou, eu, Revista Oeste, tenho legítimo interesse em querer falar com ele. Particularmente, eu acho isso invasivo. Particularmente. Mas a Revista Oeste não faz isso, mas tem muitas empresas que têm o perfil agressivo que fazem isso. Nós desenvolvemos para a Revista Oeste e para vários outros clientes uma segunda opção que pouca gente prestou atenção. Qual foi essa segunda opção? O ANPD, Autoridade Nacional de Dados, né, de Proteção a Dados, eles não definiram o que as marcas deveriam fazer com as suas bases legadas, com as suas bases antigas, com as suas bases históricas, bases que existiam antes de 20 de setembro de 2020, quando entrou no ar o LGPD. Particularmente, nunca ninguém me contou nada, não escutei nada, mas eu acho que deve ter tido um lobby muito grande de grandes bancos, grandes empresas de telefonia, grandes varejistas, porque se você pegar um grande banco, hipoteticamente, que ele tenha 50 milhões de usuários ativos e 30 milhões de usuários inativos, quanto custaria para esse banco fazer um impacto digital para comunicar todo mundo? Uma grana. E o pior, poderia ser um tiro no pé, né? Imagine se a maioria não desse o consentimento, seria uma loucura. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia na tag digital que foi muito legal, que é o seguinte: ao identificar um CPF e um CNPJ, eu bato no CRM da companhia. Se eu notei que essa pessoa comprou um tênis, fez uma assinatura há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele faz parte da base legada. E a base legada você não tem problema. Então, você pode fazer uma ação de marketing direto nele. Né? Então, tem muitas empresas adotando essa tecnologia e fazendo esse processo de um navegador anônimo. E por que isso é uma sacada legal? Porque essa pessoa está no seu ambiente digital. Estando no seu ambiente digital, ela está propensa a comprar. Você tem uma prova dentro do seu CRM que ele já comprou um produto com você. Então, você está protegido pelo LGPD. Pois não? Gente, só um minutinho. A gente está com o nosso tempo extremamente esgotado e a gente tem um bloco do Digital Mobile. Eu queria, Paulo, se você me permite, e desculpa, se de repente vocês podem até trocar um pouquinho ali fora, sugerir para a Cláudia, para o Paulo, dar uma palestra dentro do nosso programa de palestras dos eventos da Band, porque eu acho que você tem conteúdo e tema suficiente. Aqui, alguns leads eu sei que você já fez hoje na nossa plateia, eu tenho certeza disso. Alguns leads você conquistou hoje, Paulo. Mas eu acho que seria bem bacana a gente voltar com uma palestra da PH3A sobre a solução dela, porque eu acho que você tem um conteúdo riquíssimo aí. Legal. Mas a gente tem mais um bloco ainda para encerrar e a gente está muito perto do nosso horário. Você, Ramalho, tem alguma questão sobre o case da Revista Oeste que a gente possa abordar aqui, para a gente poder fechar o bloco de CRM? Alô. Tenho sim. Primeiro, Matheus, eu falei para você que o Paulo ia seguir rigorosamente os slides. Você falou que não. Você errou, hein? Então... o que esse case tem de diferente? No mundo digital, a gente adernou para um negócio chamado inbound marketing.
Por que todas as empresas estão investindo muito mais em inbound marketing? Porque elas não têm base de prospecção. Essa é a razão pura e simples. O que esse case traz? Que você, baseado nos seus já clientes, você pode criar uma base de prospecção e fazer o outbound marketing. O que é o outbound marketing? É você prospectar uma base de pessoas ou empresas que para quem você quer vender. E só por esta decisão, você já aumenta a sua taxa de prospecção, taxa de conversão. Por quê? Porque você está falando com quem você imagina que é o seu potencial cliente. Mas isso, resgatando um pouquinho do que o Paulo falou no começo, eu posso tentar vender para uma base de prospecção idealizada, mas ele não está no momento de compra. O que é que esta solução trouxe? Eu prospecto uma base de prospecção conhecida e capturo o momento de compra dela. Como que eu faço isso? Eu falo para as plataformas digitais só mostrar o anúncio para quem mostrou interesse naquele produto ou serviço. Com isso, eu junto o outbound marketing, prospectar no aquário, prospectar numa base conhecida, com o inbound, que é todo o investimento que as pessoas estão fazendo nas plataformas digitais. Essa junção do outbound com o inbound é o grande sucesso desse case. Perfeito, gente. Legal. Agradeço a participação de vocês. Vamos partir agora para o próximo módulo. Legal. E, Paulo César, você já está convidado para uma palestra, obrigado, porque eu acho pessoal. que vai precisar. Obrigado. Você quer falar? Com certeza, Miro, venha. No começo da nossa reunião, a Claudinha falou sobre os 30 anos da Abend, né? Eu queria aproveitar essa categoria para fazer uma justiça, fazer do papel que a Abend teve na evolução do próprio marketing, né? Ela falou de 30 anos atrás. Há 40 anos atrás, o marketing era uma área que atraía o pessoal mais criativo, né? Preocupado com fazer anúncios bonitos, né? A gente via anúncios brilhantes, coisas assim extremamente criativas em jornal, em televisão, em rádio, em revista, né? A gente via pessoal preocupado, como os cases que foram apresentados aqui, com satisfação de cliente, jornada de cliente, né? A Abend teve um papel fundamental pelo próprio DNA, né? A Associação Brasileira de Empresas de Marketing Direto, né? Porque isso há 40 anos atrás. Há 30 anos atrás havia uma preocupação com o retorno do que estava sendo feito, né? E em mídias de massa a gente não conseguia medir retorno. Então o pessoal ganhava ali em Cannes, a agência, para a agência era muito legal, mas para as empresas tinham uma certa preocupação, dizia, um anúncio brilhante, mas isso me trouxe realmente retorno? E a Abend ajudou a mudar esse marketing. Então, a Abend ajudou a atrair essa mudança que teve no marketing, que hoje atrai também gente, não só do lado direito criativo, mas o pessoal de exatas, de lado esquerdo, né? De pessoal que gosta de medir, pesar, contar, né? De usar métodos, modelos estatísticos, modelos preditivos, como a gente viu aqui, né? Esses dois casos foram exemplos legais de aplicação dessa metodologia que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Em que você faz um piloto, mede o que aconteceu, mede, conta, pesa, e, em função disso, aplica modelos estatísticos, modelos preditivos. Hoje em dia, aplica machine learning, aplica inteligência artificial, para, na próxima campanha que você vai fazer, na próxima ação que você vai fazer, você ter um resultado melhor. Então, só esse registro que eu queria fazer. Muito obrigada, Valdo.